Fala galera, professor Rafael Medeiros na área. Hoje vamos responder a prova do Enem 2025. Então vamos lá, pegar a prova completa de Física de forma específica do Enem. Vamos aqui começando aqui pela primeira questãozinha, pouca conversa e muito trabalho. Primeira questão fala aí de uma relação entre resistência e temperatura. A questão dizia mais ou menos assim. A resistência de um fio de platina pode ser usada para medir temperaturas entre 0 e 100 graus Celsius e já foi utilizada como referência para a escala internacional de temperatura. Para um sensor feito de platina, a relação entre a resistência e a temperatura pode ser descrita por uma equação do tipo R igual a A mais BT, ou seja, a resistência variando em função da temperatura, né? Em que T é a temperatura e A e B são constantes. O gráfico apresenta a dependência da resistência em função da temperatura para 5 diferentes sensores. Aí ele mostra aí os sensores, né, com inclinações de reta diferentes e pergunta qual é o sensor que apresenta a maior sensibilidade. Os sensores que apresentam maior sensibilidade são, venham para cá. O que é um sensor que apresenta a maior sensibilidade? Essa sensibilidade ela é quanto à resistência e isso está associado à variação da temperatura. Como é que eu sei qual deles foi mais sensível à temperatura? O que é que você vai fazer? Simples. Você vai pegar a mesma variação de temperatura e vai ver qual foi o sensor que variou mais a resistência. Bota na tela toda para eles aí para a gente ver. Olha só. Se vocês pegarem aqui a mesma variação de temperatura, sei lá, daqui, certo? De menos 50 até o final aqui, mais ou menos aqui, ó. Se vocês pegarem aqui toda essa variação de temperatura, vamos supor, igual para todo mundo, vocês vão perceber que a resistência ela variou mais em uma ocasião específica aqui, ó. Veja o sensor 2, ó. Ele variou daqui, ó, certo? Até aqui, ó. Percebam que a variação de resistência, certo? Foi relativamente grande. Ela é disparada maior. Vejam o sensor 1, a inclinação pequenininha, tá vendo? Ó? E assim, uma das formas que a gente poderia observar era pela inclinação da reta. Então, ó, se eu observasse aqui, eu praticamente não vejo a inclinação. Aí eu vejo aqui, ó, a inclinação. Aí eu vejo aqui, ó, a inclinação. Olha a inclinação aqui do sensor 2. Olha a inclinação aqui do sensor 5. Então, na prática, o que eu tinha que ver? Quem é que teve o maior ângulo? Seria uma forma de vocês verificarem, tá? Quem tem o maior ângulo seria uma maneira de observar. A outra era vendo os valores reais, ó. E se vocês observarem, ó, o sensor 5, ó, ele teve aqui, ó, a maior variação, ó. Ou, repito, vocês olham para o ângulo, ó. O ângulo do sensor 2 seria o maior disparadamente. O sensor 1 e o sensor 3 tem uma variação muito pequena, perceptível com o ângulo. E aqui, ó, se vocês observarem o ângulo bem de forma cautelosa, digamos assim, vocês conseguem perceber aqui, ó, quem é que tem o maior ângulo desses três, ó. E aí vocês iam perceber que o sensor 4 é o que tem o menor dos três aqui, ó. E aí o sensor 5 e o sensor 2 são os sensores que tiveram aí a maior variação de resistência para uma mesma variação de temperatura. Portanto, os sensores que apresentam maior sensibilidade são necessariamente os sensores 2 e 5. Alternativa correta para o probleminha, letra E, 2 e 5. Tranquilo para vocês? Que coisa boa. Agora vamos para a questão de número 2. Questão na tela, por favor, e ela diz mais ou menos assim. Por que os olhos ficam vermelhos em algumas fotografias? Em fotos tiradas com câmeras fotográficas antigas, por vezes, as pessoas aparecem com os olhos vermelhos. Isso ocorre porque a luz do flash da câmera incide diretamente no globo ocular, sendo refletida por uma região repleta de vasos sanguíneos. Esse efeito é mais comum à noite ou em lugares pouco iluminados, porque com a pupila... Então vamos lá. Primeiramente, lembre do seguinte, quando a pupila está dilatada e quando é que a pupila está contraída. Se o ambiente tem muita luz, aí a pupila normalmente fica contraída. Se o ambiente tem pouca luz, a pupila fica dilatada. Qual o objetivo, professor? Pouca luz, ela aumenta a captação de luz ficando dilatada. Então,
eu necessariamente tenho a pupila mais dilatada no ambiente com menos luz ou escuro, e com um ambiente que tem muita luz, a pupila fica contraída. E assim a gente controla a entrada de luz. Por que os olhos ficam vermelhos? Na hora que a luz bate no olho, atravessa o olho e bate na entrada, na parte interna do globo ocular e reflete os vasos, a gente acaba conseguindo ver a parte interna. Mas por que a noite prevalece? Porque à noite a pupila está mais dilatada ainda. Como a pupila está dilatada, quando a luz entra uma quantidade de luz maior do flash. E aí, quando reflete, a gente acaba vendo os olhos vermelhos. A única alternativa que fala em dilatada, só temos duas alternativas. É a letra E e a letra A. Bem, a letra A fala dilatada exatamente porque vai chegar mais luz à retina, é porque os olhos ficam vermelhos. Essa é a justificativa. Portanto, a letra A já está correta. Não pode ser a B, nem a C, nem a D, né? Repetidozinho aqui, retraída ou contraída. E na letra E, dilatada porque chega menos luz azul e verde aos bastonetes. Não vai fazer sentido e nem bastonete faz o controle de luz azul, vermelho e verde. Quem faz isso são os cones. Portanto, a alternativa letra A é a alternativa correta. Espero que vocês tenham compreendido bem. Senhoras e senhores, vamos à questão número 3. Questão 3 na tela, por favor, e diz o seguinte. Texto 1. As mariposas. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Então, a gente tem uma gramática aí equivocada, mas faz parte do texto literário aí. Texto 2. As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois, sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua em um processo conhecido como orientação transversal. É assim também que fazem as abelhas, só que as abelhas fazem exatamente o mesmo processo, mas elas fazem isso com a luz do sol. Assim, o que o sambista Adoniran Barbosa, do texto 1, descreve, não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas. Nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas, que independe da presença de um fluido, de um meio, é Ora, a transferência de energia para as mariposas é através da radiação. Se a transferência de energia é através da radiação, e ele ainda enfatiza na questão o que nem precisava, né? Mas ele enfatiza que independe da presença de fluidos, ou seja, independe da presença de um meio. A gente tem basicamente 3 formas de transmitir calor. A gente tem lá a condução, a convecção e a irradiação. A condução pode acontecer em qualquer meio material, seja ele líquido ou gasoso ou sólido. A convecção só acontece em fluidos, e é uma troca que vai acontecer com a movimentação do meio. E a irradiação, que ocorre através da troca da radiação como forma de calor. Então, nessa questão, fica muito claro que está dando volta numa lâmpada e a lâmpada está emitindo radiação. Por isso, a alternativa correta, letra C, questão fácil aí na prova do Enem. Belezinha? Muito bom. Vamos para a próxima questão, por favor. Senhoras e senhores, vamos à questão de número 4, que caiu aqui nessa provinha do Enem. Para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la sobre um plano inclinado. O trabalhador, ele começa a arrastar a caixa, vou grifando aqui no texto para chamar a atenção disso depois, ele começa a arrastar a caixa no primeiro piso, exercendo sobre ela uma força de grande intensidade paralela ao seu deslocamento. Na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, mas arrasta lentamente até chegar ao segundo piso. Ou seja, ele mantém um arrasto lento, mas ele mantém.
Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado e que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. Ele está falando isso para você manter constante o coeficiente de atrito. Aí a pergunta é bem assim, ó. O comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado. Esqueça que existe um piso 1 e o piso 2. E pense apenas no plano inclinado. Perceba como o comando foi direto. Eu quero saber o que aconteceu com a força de atrito apenas e tão somente no plano inclinado. Ah, professor, mas ele começou no primeiro piso, foi para o plano inclinado e terminou no segundo piso. Tá, tudo bem. Mas ele não quer saber disso. Ele só quer saber apenas e tão somente o que aconteceu com a força de atrito durante o deslocamento no próprio plano inclinado. O que é que eu vou saber aqui? Bem, ele vai estar lá puxando isso aqui com uma determinada intensidade de força. Ele fala até numa variação, né? Ele reduz a intensidade durante aqui a subida do plano inclinado, como se não fosse necessária uma força muito grande. Só que eu sei que em oposição ao movimento, a gente tem aqui uma força de atrito. Perceba, como houve uma manutenção do movimento durante todo o processo, ou seja, durante todo o processo a caixa esteve em movimento, estamos falando de uma força de atrito cinético o tempo inteiro. E o que é que vocês lembram do atrito cinético? Diferente do atrito estático, que pode ter variação, o atrito cinético, ele é constante. Ele depende do coeficiente de atrito entre as superfícies e da força normal. Na ocasião, a normal é fixa, o coeficiente de atrito é fixo, então a força de atrito ela se mantém constante durante todo o processo. Afinal, tratava-se de um atrito do tipo cinético. Então, qual o gráfico que eu iria procurar? Eu ia procurar o gráfico em que a força de atrito se manteve a mesma o tempo inteiro. Não é o caso da letra A, não é o caso da letra B. A força de atrito vai ser constante aqui, ó, na letra C. Percebam? A alternativa correta, letra C. Professor, e aquele gráfico que a gente aprende com os professores da força de atrito em função da força aplicada ou do tempo, em que o professor mostra a força de atrito aumentando, depois diminuindo um pouquinho e permanecendo constante. Eu tentei procurar esse gráfico, professor. Pois é, tentou de besta. Por quê? Porque essa fase daqui até aqui é o atrito estático. O atrito cinético é só a fase que o seu professor mostra aqui, ó. Então, ó, você teria que procurar o gráfico que teria apenas esse trecho aqui, ó, que é quando a força é constante, independentemente de você aumentar ou diminuir a intensidade da força. Por isso, o gráfico correto era a letra C, sem sombra de dúvidas e sem enrolação. Belezinha? Questão boa? Marcada. Vamos para a próxima questão, por favor. Senhoras e senhores, questão número 5 na tela. Vamos todo mundo junto. A figura 1 apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento na posição A libera elétrons por efeito termiônico, que é exatamente o fato de você ter uma corrente elétrica e ter liberação de cargas elétricas, de elétrons, a partir da passagem da corrente. Esses elétrons formam um feixe estreito que é acelerado por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por outro campo elétrico na região B, atingindo em seguida a parte interna da tela do tubo, a qual é recoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons. Aí ele mostra aí a figura, os pontos 1, 2, 3, 4, 5 na tela, e ele diz assim, ó, na figura 2, a carga negativa representa o feixe de elétrons que é acelerado e posteriormente atinge um ponto da tela. O campo elétrico na região B apresenta a seguinte configuração. Então ele mostra qual é a configuração ali, ó. Vou deixar aqui assim. E ele pergunta, nessa situação, qual ponto da tela será atingido? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá, ó. Qual desses pontos será atingido? Professor, como é que eu vou saber? Vocês vão ver o campo elétrico ali em B e ele está representado aqui, ó. Ele quer saber qual ponto será atingido. Gente, questão básica de eletrostática. Se eu tenho um campo elétrico aqui de baixo para cima,
o campo elétrico ele vai do potencial maior para o potencial menor. Então é como se a gente imaginasse que embaixo é positivo e a gente imaginasse que em cima é negativo. Lembrando que isso é para representar os potenciais. Só que a carga elétrica ela é negativa, gente. E se ela é negativa, ela sofre uma forte atração pelo potencial maior ou pelo positivo, digamos assim. Daí a força elétrica vai atingir aqui, vai atuar sobre esse elétron para baixo. Isso faz com que quando esse elétron entre aqui, ele sofra uma deflexão aqui para baixo. Esse é o desvio sofrido por quem, gente? Pelos elétrons. Se esses elétrons serão desviados para a parte de baixo da tela, então lá na tela, qual seria o ponto que ele iria atingir? Ora, vai atingir aqui o ponto 2, né? Porque essas cargas elétricas vão descer aqui e o único ponto que está abaixo do eixo da reta do deslocamento é o ponto 2, né? Então, necessariamente, seria o ponto 2. Portanto, a alternativa correta para essa questão seria a letra B, exatamente no ponto 2. Tranquilo para vocês? Bom demais? Vamos para o nosso próximo problema. Questão número 6 na tela, vamos resolver juntos aqui, por favor. A questão diz o seguinte. A tirinha ilustra um processo físico em que uma onda sonora produzida pela harmônica causa a quebra das taças de cristal. Um fenômeno ondulatório que provoca a quebra das taças só é possível em razão de uma característica específica da voz produzida pela harmônica. Naquele momento, que diferentemente do que sugere a tirinha, não está relacionado à sua intensidade. Porque na tirinha, ela vai dizer lá, e quem está gritando muito? Ou seja, ela dá a entender que a intensidade, ela está relacionada. E a questão acaba dizendo que não está relacionada à intensidade, está relacionada a uma outra característica. Pergunta-se, esse fenômeno e a característica associada à voz da harmônica são, respectivamente. Certamente, gente, abre a tela aqui para mim, é uma das questões que aparece aí, né, que apareceu nessa prova do Enem, aparece muito em processos seletivos e muitos professores acabam dando essa dica quando vai falar dos fenômenos ondulatórios. Lembra que existem vários fenômenos ondulatórios: difração, refração, polarização, reflexão, interferência. Existem aí vários polarização, existem aí 6 fenômenos ondulatórios. Ele quer saber qual fenômeno ondulatório se enquadra isso daqui. O que foi que aconteceu? Ela deu um grito e a taça quebrou. Que fenômeno é esse? Esse não acontece quando o som ele tem uma frequência específica ou uma faixa de várias frequências que pode fazer isso. E aí a estrutura do material recebe o som naquela frequência específica e ele começa a vibrar com uma amplitude muito grande. Chamamos isso de frequência natural. É a frequência pelo qual o material vai receber aquela onda, começa a vibrar com uma intensidade muito grande, em algumas ocasiões mais sensíveis, como por exemplo taças de cristal, essas taças acabam se quebrando. Então o fenômeno ondulatório associado se chama ressonância, que é quando o material recebe uma onda que está em sua frequência natural e as moléculas vibram tanto que acontece a quebra das ligações intermoleculares e aí você tem um fenômeno chamado de ressonância. E a característica específica é a frequência. Por isso, a alternativa correta seria a letra B, que me diz lá ressonância e frequência como sendo a alternativa correta. Então essa seria a alternativa correta pra gente. Belezinha? Que bom. Senhoras e senhores, vamos para a questão de número 7. Questão 7 na tela, ela diz o seguinte. É uma questão de cinemática, gerou muita polêmica, né? Muita gente errando a questão e a questão, tecnicamente, não é tão difícil de se resolver. Mas tem uma interpretação muito boa e eu quero que vocês leiam comigo com bastante tranquilidade. A figura ilustra as informações contidas no manual de um sistema de alarme que utiliza transmissores e receptores de radiação eletromagnética para a detecção do movimento. O receptor é regulado pelo tempo de resposta, que corresponde ao intervalo de tempo necessário para o corpo do invasor atravessar completamente o feixe de diâmetro 15 centímetros. Olha só esse dado. O tempo de resposta.
ele corresponde ao intervalo de tempo necessário para o corpo do invasor atravessar completamente o feixe. A resposta está parcialmente nesse texto. Eu preciso que o invasor atravesse completamente. Ó, gente, se liga aqui na figura aonde está o feixe. Aí imagine que o invasor vai atravessar isso daqui, certo? Se o invasor vai atravessar isso daqui, quando é que ele termina de passar? Ora, se ele está aqui, o final dele, ele vai passar aqui assim, ele só termina de passar quando o invasor chega aqui, ó. Então, ó, quando o invasor sair daqui, vamos imaginar que esse é o corpo do invasor, e ele chegou aqui, ó. Imagina a referência aqui, essa parte lateral aqui, ó. Quando isso daqui chegar aqui, ele terminou de invasar, de atravessar. É exatamente isso que ele diz no texto. Considere que a menor porção do corpo de um invasor é a sua posição de perfil, cuja espessura típica é 20 centímetros. Então isso significa que ele teria que percorrer, ó, isso daqui que representa 20 centímetros e isso daqui que é o diâmetro do feixe, que a própria questão fala que é 15 centímetros. Tranquilos? Bom demais. São 5 possíveis movimentos de um invasor e suas velocidades típicas, que devem ser observadas para a escolha do tempo de resposta. Perguntas. Nesse sistema, o menor tempo de resposta em milissegundos que garante a detecção de um possível invasor é mais próximo de... Galera, vamos à pergunta. É o menor tempo de resposta. Ora, ele na questão, ele me dá um dado da menor espessura possível da pessoa, né? Ele dá um dado pra gente lá. Ele diz que a espessura da pessoa ali, ó, é de 20 centímetros e que o diâmetro tem 15 centímetros. Então vamos lá. Primeiramente, entender que para atravessar completamente, lembrem disso, está no texto essa informação, ele teria que passar, ó, isso aqui, que seria a extremidade do corpo da pessoa, né, ó, daqui até aqui, ó. Ou seja, ela teria que percorrer os 20 centímetros do corpo da pessoa mais os 15 centímetros do laser. Por quê? Porque a questão diz que tinha que atravessar completamente. Mas era no menor tempo, ó, no menor tempo, então ele teria que ser o mais rápido. Para ele ser mais rápido, você vai escolher qual velocidade. Ora, para ele ser mais rápido, tem que ser quanto, gente? 5 metros por segundo. A pergunta é, quanto tempo? Ora, gente, você quer o tempo. Foi dada a distância. Quem é a distância que ele vai percorrer? A distância total que ele vai percorrer seria 20 centímetros mais 15 centímetros. Então, a distância total, vou chamar aqui de ΔS, como vocês gostam de chamar, seria 35 centímetros. E a velocidade seria de 5 metros por segundo. Ora, como é que eu acho o tempo? Você precisava nem usar nenhum cálculo, né? Você poderia simplesmente usar a ideia de que, ó, em 1 segundo se percorre 5 metros, 35 centímetros se percorre em quanto tempo? Lembrando que 35 centímetros é 35 dividido por 100, né? Então é 35 metros dividido por 100. Então, ó, eu cortaria aqui metro com metro, ó, não teria usado nenhuma equação, né? Apesar da equação ser conhecida. E eu teria 35 por 5, que é 7, seria 7 sobre 100 em segundos. Só que ele quer em milissegundos. Para ficar em mili, esse 7 tem que estar dividido por 1000. Então eu multiplico por 10 em cima e multiplico por 10 embaixo. E aí fica 70 sobre 1000, que daria 70 milissegundos. Professor, eu não gosto muito de usar esse negócio de unidade de medida. Aí você faria o tradicional, meu amor. Velocidade é o ΔS pelo ΔT. A velocidade é 5 metros por segundo. Poderia transformar o ΔS logo. 35 centímetros é 0,35 em metros. Repito, só dividir por 100. E aí, esse ΔT seria 0,35 dividido
por 5 em segundos, que me daria 0,07 segundos. Para ficar em milissegundos, eu tinha que multiplicar por 1000. E multiplicando isso aqui por 1000, eu chegaria em 70 milissegundos. A alternativa correta é a letra B. Tranquilos? Como queiram. Qual foi o grande problema dessa questão? Interpretação de texto. A galera simplesmente não entendeu a pergunta e como manipularia essas duas distâncias que foram colocadas na questão. Veja, tecnicamente falando, questão tranquila, mas tinha uma interpretação que era interessante. Tranquilo para vocês? Que delícia. Vamos para a próxima. Senhoras e senhores, questão 8 na tela. Vamos juntos. O aquecimento em fogões por indução utiliza bobinas para produzir um campo magnético variável. Essa bobina se localiza abaixo do vidro cerâmico sobre o qual a panela se apoia. O mecanismo aquece apenas a panela, que se encontra na zona do cozimento, o que é uma das principais vantagens em relação ao uso do fogão a gás ou da resistência elétrica. O uso do campo magnético variável tem a finalidade de... Vejam só, eu tenho aí 5 alternativas possíveis, certo? Para a gente analisar e responder como é que eu posso provocar esse aquecimento ali em cima a partir de um campo magnético. Senhoras e senhores, na prática isso representa o funcionamento de muita coisa que vocês estão habituados no dia a dia. Por exemplo, alguém já deve ter ouvido falar em carregador de indução. O carregador de indução gera um processo parecido com esse. Você tem uma bobina no telefone, na bateria, você tem uma bobina lá no carregador e você consegue carregar ele a uma certa distância. Assim como uma infinidade de coisas funcionam de maneira parecida. Na prática, o que é que está acontecendo ali, professor? Bem, a bobina que vocês estão vendo ali, ela vai ter uma corrente elétrica variável, certo? Essa corrente variável, que nós vamos dizer aqui que é uma corrente do tipo alternada, ela vai ficar aqui oscilando, e na hora que essa corrente elétrica oscila, ou ela oscila o sentido e é alternada, ou ela oscila a sua intensidade. Em ambos os casos, você provoca uma variação no campo magnético nessa região, o que gera o que nós chamamos de variação do fluxo magnético. Tem um camarada chamado Faraday, que fez uma lei chamada Lei de Faraday. Essa lei me garante que uma DDP, uma tensão, uma força eletromotriz, ela será induzida quando se provoca uma variação no fluxo magnético em um certo intervalo de tempo. Por consequência, você acaba gerando uma corrente elétrica induzida. No caso da panela, você varia o fluxo magnético na panela em um certo intervalo de tempo. Essa variação do fluxo magnético num certo intervalo de tempo induz uma corrente elétrica na panela. Essa corrente elétrica, por sua vez, causa um efeito chamado de efeito Joule. Essa equação, que foi desenvolvida mais à frente, depois de Faraday, foi escrita e posteriormente ganhou um sinalzinho aqui de Lenz. Que na verdade ela, criada por Faraday, a equação é ligada a Neumann e o sinalzinho negativo foi adicionado por Lenz. Na prática, o que é que eu tenho que saber? Tem a finalidade de imantar o material, movimentar os átomos, emitir radiação, induzir uma corrente elétrica na parte inferior da panela, aquecendo-a por efeito Joule. A alternativa correta, letra D, sem sombra de dúvidas. Belezinha? Funcionamento muito parecido em diversos dispositivos diferentes, vocês vão ter a mesma ideia. Variou o fluxo magnético, induz corrente elétrica. Lei de Faraday. Beleza? Em algumas ocasiões pode ter o complemento, falando aí também de Lenz. Vamos para o próximo problema, por favor. Senhoras e senhores, vamos à questão de número 9. Vamos juntos aqui. Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão.
Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades e muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Considere um equipamento de resistência elétrica RC que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Vou trazer uma coisinha aqui para vocês avaliarem aqui comigo, tá? Preste bem atenção. Deixa eu só botar na tela toda ainda aí pra gente ler aqui. E ele me dá a seguinte informação, ó. Ele fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Veja, era para oferecer U de tensão, certo? E está oferecendo uma tensão 20% maior. Ou seja, era para ser U, está oferecendo 1,2 de U, né? Já que é 20% maior. Então, sei lá, era 100 volts, está oferecendo 120. Para adaptar essa fonte do aparelho, a associação de um resistor de proteção RP de potência adequada se faz necessário. Veja, quando a tensão é elevada demais e eu quero resolver o problema, eu posso dividir, né? Porque aí é o seguinte, ó, alguém vai consumir o U, que é o aparelho que ele quer, que é esse aparelho que ele está chamando ali de RC, e a outra resistência que está sendo adicionada tem que consumir o excesso, que é quanto? 0,2 de U. Essa é a resistência que ele está chamando de RP, que vai ser adicionada ao circuito. A configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento são, senhoras e senhores, abra aqui para mim, por favor. O que é que vocês precisam entender? Para você conseguir dividir a tensão, ou seja, você tem 20% de tensão a mais, você precisa dividir a tensão. Para dividir a tensão, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o circuito tem que ser em série. O que você já descartaria, letra A e a letra B, que mostra dois circuitos em paralelo. No circuito em paralelo, a DDP é a mesma para todo mundo, então isso aqui não resolveria. Então, primeiro passo era você entender que teria que ser um circuito em série, por quê? Porque a DDP precisaria se dividir. Um pedaço vai ficar com a resistência que eu quero, o outro pedaço ficaria com uns 20% a mais. Só que o que vocês aprendem do circuito em série? No circuito em série, a DDP se divide proporcionalmente à resistência. Por quê, hein, professor? Porque a corrente elétrica, ela é exatamente a mesma. E a gente aprende na primeira lei de Ohm que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então eu estou lhe dizendo o quê, meus amigos? Estou dizendo que, sendo a mesma corrente, quando a DDP se dividir, um pedaço para essa resistência e um pedaço para essa DDP fica maior onde a resistência é maior e ela fica menor onde a resistência é menor. Só que no caso, eu tenho uma DDP para dividir que é 1,2 do que eu preciso. Então eu vou ter que deixar U em uma resistência e 0,2 U na outra resistência. Como a DDP ela é proporcional à resistência, então, se essa resistência é RC, essa outra resistência, para que eu tenha 0,2 de U, essa resistência teria que ser 0,2 de RC. Ou seja, 20% a mais de tensão seria consumido por um valor que seria uma resistência 20% maior do que a resistência que eu teria no circuito. Então eu deixaria o circuito em série, onde uma resistência é a resistência representada e a outra teria um valor 20% do valor dessa resistência, que seria 0,2 de RC. Isso representaria essa outra resistência. Existem outros caminhos, né, para a gente matematicamente provar isso, mas eu queria que vocês fossem pelo caminho mais simples possível. Se você tem a mesma corrente elétrica, a DDP é proporcional à
resistência. Quanto maior a resistência, maior a tensão. Então, rapidamente você pensaria, ora, se ele só precisa dissipar 20, perder só 20%, então a resistência que eu vou colocar só precisa ter 20% do valor daquela primeira resistência. Tranquilo para vocês? Resultado, qual alternativa mostra isso? Ó? Uma resistência em série com a outra, onde uma é RC e a outra é 20% de RC. A única alternativa que mostra isso é a alternativa letra E. Ó. Então, ó, a letra E é a única alternativa possível para a gente marcar. Portanto, nessa questãozinha, a letra E seria a alternativa correta. Tranquilos? Senhoras e senhores, questão 10 na tela para a gente. Vamos trabalhar. O nível sonoro em decibéis é calculado pela expressão. Então, ele me deu a expressão ali, que é o nível sonoro, 10 log, na base 10, de I sobre I0. Uma conversa normal entre duas pessoas gera sons de níveis sonoros entre 50 e 60 decibéis. Enquanto pessoas gritando podem gerar sons de níveis superiores a 100 decibéis. Supondo que no centro de um estádio de futebol foram realizadas medidas para avaliar o ruído médio de uma pessoa gritando a palavra gol em diferentes posições das arquibancadas. O valor médio obtido, considerando um grande número de medidas, foi de 100 decibéis. Então, uma pessoa gritando daria 100 decibéis. Com esse dado, estimou-se o ruído sonoro produzido por 10.000 pessoas, distribuídas aleatoriamente nas arquibancadas, enquanto gritavam simultaneamente a palavra gol. Então essa questão é uma questão de log, normalmente as pessoas teriam dificuldade, não é nem em 2025, essa questão acabou sendo anulada, né, por um possível vazamento da questão. O valor médio estimado para o ruído produzido por essas pessoas na posição central desse estádio hipotético foi de. Então vamos abrir aqui para a gente entender, tá? Primeiro, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esse I aqui é a intensidade emitida, por exemplo, por uma pessoa ou por todas as pessoas juntas, que é o que a gente vai definir aqui depois. Esse I0 é uma intensidade mínima de referência, né? É a menor intensidade audível pelo ser humano. Que aqui ele não citou nem descreveu, a gente tinha apenas que entender que esse I seria essa intensidade. Como é que eu vou resolver o problema? Bem, ele está me dizendo, certo, que o nível sonoro para uma pessoa é 100 decibéis. Com essa informação, o que é que eu posso lhe garantir, certo? Veja só. Esse nível sonoro aqui, ele é 100 decibéis para uma pessoa. Com essa informação, eu encontro a intensidade associada a uma pessoa. Veja, eu só tenho uma incógnita. Eu vou encontrar essa intensidade em função de zero aqui, ó, para uma pessoa. Ele quer saber qual é o nível sonoro aqui. Ele quer saber qual é o nível sonoro para 10.000 pessoas. Gente, primeira coisa que você poderia fazer aqui por eliminação completa. Não existe um nível sonoro num grito de uma pessoa com 400 decibéis ou 800 decibéis. Vocês vão ver lá que é um nível que vai crescendo, mas representa um crescimento que tem uma relação lá de exponencial no crescimento. Então não poderia ser esses valores. Não poderia ser menor do que isso. Então a nível de conhecimento você poderia ficar em dúvida só entre B e C. Literalmente entre B e C. E aí tem gente que usa a lógica para fazer. Professor, tá, mas como é que eu vou fazer? Quero lógica não. Então vamos lá. O nível sonoro, ele é 10 log na base 10 de I sobre 0. Aí vamos pro básico de log aqui, né? Ó. O nível sonoro para uma pessoa é 100 decibéis, aí vai ficar igual a 10, aí ó, log na base 10 I sobre 0. O que é que você vai fazer aí, ó? Eu sei que esse 10 aqui, ó, pode simplificar com esse 100. E aí você vai fazer assim, ó, 10 elevado a isso daqui, ó, certo? Propriedade de log, né? Aí, ó, propriedadezinha de log, vou botar aqui no cantinho só para vocês lembrarem, ó. A igual a log de x
em B, fica B elevado a A igual a X, né? Ó. Então, ó, esse B elevado a A que vira expoente, ó, é o log virando uma exponencial. Então, ali naquele caso, fica 10 elevado a 10, aí, ó, I sobre 0. Ou seja, uma pessoa sozinha teria uma intensidade de a intensidade mínima vezes 10 elevado a 10. Só que são quantas pessoas? 10.000 pessoas. 10.000 pessoas seria 10 elevado à quarta, né? Ou seja, essa nova intensidade é aquela intensidade que a gente encontrou, que é I0 vezes 10 elevado a 10 vezes 10.000, que seria vezes 10 à quarta. Ou seja, a nova intensidade seria a intensidade mínima vezes 10 elevado a 14. Beleza. E aí, como é que fica o nível sonoro, professor? Aí você volta para lá agora. Aí, ó. Tá aqui de azul. Volta para a equação do nível sonoro. Aí, ó. Nível é 10 log na base 10 de I sobre 0. O que é que você vai fazer, ó? O nível sonoro novo seria 10. E aí você vai precisar resolver o log, ó. Esse log aqui, ó. Professor, como é que eu vou resolver esse log aqui? Ó, você vai chamar esse log aí de x, ó. Aí como é que você vai resolver ele, ó? Você vai fazer, ó, x igual a esse log, que no problema, ó, que a gente tem, a gente vai ter aqui, ó, 10 elevado a x igual a esse i que a gente está encontrando ali, que eu vou chamar de i', ele na verdade é o intensidade de referência vezes 10 elevado a 14, ó, dividido pela intensidade de referência. Ó. Resultado, ó, essa intensidade de referência mínima vai embora, 10 elevado a x seria igual a 10 elevado a 14. E aí, ó, x é igual a 14. Sendo x 14, esse nível sonoro seria de 10 vezes 14, que vai dar pra gente 140 decibéis. Professor, eu não fiz esse cálculo todo, não. Eu pensei apenas no crescimento. Eu já consigo enxergar que esse crescimento ele é pela potência de 10. Pronto. Se você conseguisse enxergar que o crescimento é pela potência de 10, e aí a gente tem um crescimento de 10 à quarta, aí você poderia pensar apenas nesse crescimento dessa potência de 10. Como o crescimento da potência de 10 multiplica sempre por esse 10, ó, aí seria 4 vezes o 10 que está ali, ou seja, eu teria um crescimento de 40 decibéis. Para quem consegue raciocinar assim, porque tem um raciocínio matemático mais fluido, conseguiria resolver também de maneira mais rápida. Tranquilos? Questão número 10, alternativa letra C, 140 decibéis. Questão anulada, mas que teria um nível alto de TRI na prova. Senhoras e senhores, vamos resolver comigo a questão número 11 dessa prova do Enem 2025. Na tela pra gente. Segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo pudesse ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente, como se os outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais em 3 dimensões. Considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos uma posição 20 km a leste, 20 km a norte e 1 km de altitude. Então, peraí, deixa a gente riscar isso daqui, muita informação já aparecendo.
Eu sei que vocês gostam de ler rápido, sem entender porcaria nenhuma do que está acontecendo, mas a gente precisa entender as informações que estão sendo citadas. Ele acabou de me dizer o seguinte: em 6 minutos, certo? 6 minutos de tempo. Lembrando que 6 minutos é quanto de hora? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. 1 hora sobre 60 me dá 1 minuto, né? Então, 1 minuto é uma fração, 1 sobre 60, né? Isso significa que 6 minutos, que foi a informação que ele me deu, tem uma fração aí de 6 sobre 60 em hora, o que me daria 1/10 de hora, certo? Então, eu sei que isso aí significa 1/10 de hora. É importante que a gente entenda isso, porque ele vai me dar dados mais à frente que vocês vão compreender. Mas vamos lá. Ele disse que ele deve andar 20 quilômetros para o leste, 20 quilômetros, em 6 minutos, ou seja, em 1 sobre 10 horas. O que me dá, ó, 20 dividido por 1 sobre 10, o 10 passa multiplicando. Ou seja, ele tem que ter uma velocidade de 250 km por hora para leste, para que isso aconteça. Mas ele diz que tem 20 km para o norte, então eu tenho que ter 20 km em 1/10 de hora e, portanto, eu preciso ter 200 km por hora para, ele deve ir para o norte. Então eu tenho que ter essa velocidade para o norte. Ele diz também que ele tem que ter 1 km de altitude. Então ele tem que andar 1 km em 1 sobre 10 horas de altitude, o que me daria 10 km por hora de altitude. Ou seja, ele precisa subir com essa velocidade para atingir aí em 6 minutos. Aí vamos lá. No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade tem componentes 30 para o leste. Então veja só, tem 30 para o leste, 30 km por hora para o leste. Tem 20 km por hora para o sul, 20 km por hora para o sul e 1 km por hora de cima para baixo, 1 km por hora de cima para baixo. Beleza. Durante a ação do vento, a velocidade que o piloto deve estabelecer em relação ao ar para que o avião chegue à posição esperada no tempo indicado tem as componentes. Então vamos comigo, certo? Vamos comigo. Para obedecer o tempo indicado, ele precisa ter 200 km por hora para leste. Só que a questão está me dizendo que ele já tem 30 por conta do vento. Isso aqui é a influência do vento. Veja só, se ele já tem 30 por conta do vento, para chegar a 200 basta 170 km por hora para leste, que já resolve. Beleza? Beleza. Isso já me deixa entre a alternativa letra D e letra E. Só que a questão está me dizendo que existe uma velocidade de 20 km por hora para o sul. Só que ele precisa ter, 200 km por hora para o norte, ou seja, no sentido oposto. Gente, se eu preciso ter 200 km por hora para o norte, só que existe 20 km por hora para o sul, para conseguir obter 200, eu vou precisar ter 220 para compensar. Porque aí, esses 20 a mais é eliminado por esses 20, sobrando dessa forma os 200 km por hora que eu preciso. Os 200 km por hora que eu preciso para o norte. Então, para ter esses 200 km por hora para o norte,
eu vou ter que precisar de 220 km por hora para o norte, para poder sobrar os 200. Beleza? Então, ó, a gente ficaria já com a alternativa letra D como sendo a resposta correta. Mas ainda tem 1 km, não? Eu preciso ter 10 km por hora para cima. Só que existe 1 km por hora que está para baixo. Ora, se tem 1 para baixo e eu estou precisando de 10 para cima, para conseguir 10 para cima com 1 para baixo, eu teria que ter 11 para cima. Por quê, professor? Porque aí, se eu boto 11 para cima e eu tenho 1 para baixo, 11 menos 1 me dá os 10 de altitude que eu preciso. Ou seja, eu preciso ter 11 km por hora para cima. Por isso, a alternativa letra D é a alternativa completamente correta. Beleza para vocês? Próxima questão, por favor. Senhoras e senhores, questão 12 na tela pra gente. Vamos para mais uma questão interessante que caiu no Enem 2025. A laje de um depósito de bebidas tem 50 metros quadrados de área útil de armazenamento e foi projetada para suportar pressões de até 10 a quarta Pascal. O gerente do estabelecimento pretende armazenar um produto cuja densidade é 1.250 kg metro cúbico. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima em metros de empilhamento do produto que essa laje é capaz de suportar é... Veja, estamos falando da pressão exercida por uma coluna. E ele mostra ali uma área útil de 50 metros quadrados com um produto que tem essa densidade mostrada, que tem uma gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele diz que a pressão obtida seria de 10 a quarta Pascal. O que é que eu lembro a vocês? Você podia lembrar que pressão é igual a força sobre área? Poderia. Mas aqui você tinha que lembrar o que é a pressão exercida por uma coluna. E aí, se vocês lembram, vou resolver primeiro para mostrar para vocês. Pelo menos quem lembrasse poderia fazer mais direto. A pressão exercida por uma coluna é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura da coluna. Então, imaginando aí esse depósito aí de bebidas com essas características, onde a pressão que eu quero obter é 10 a quarta, deixa tudo no sistema internacional, Pascal é newtons por metro quadrado, tá ok. A densidade do fluido é 1.250 kg por metro cúbico, tudo no sistema internacional. Eu tenho a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e eu quero saber quanto vale essa altura. Bem, essa altura aqui, ela seria de 10 a quarta, vamos imaginar 1 vezes 10 a quarta, vai ficar em metros a unidade de medida. Aqui eu teria 1.250 vezes 10, daria o equivalente a 12.500, que seria equivalente a 1,25 vezes 10 elevado à quarta, né? Ou seja, 10 a quarta vai embora com 10 a quarta, ficaria só 1 sobre 1,25. 1 dividido por 1,25 vai dar exatamente 0,8 metros. Correto? Essa que é a nossa questão de número 12, ficaria com um gabarito ali, que seria exatamente a letra C. Professor, por que a gente não usou os 50 metros quadrados? É porque é o seguinte, quando você imagine aí um cilindro, certo? Que ele tem aí uma certa área de base e ele tem uma certa altura.
Se a gente faz pressão igual a força sobre área e imagina que essa força é o próprio peso que está sendo exercido, esse peso seria exatamente a massa vezes a gravidade dividido pela área. Só que essa massa, se a gente imagina que densidade é massa sobre volume, a massa seria a densidade vezes o volume vezes a gravidade dividido pela área. Ave Maria, professor, que coisa difícil. Eu estou só mostrando por que eu não estou usando a área. Esse volume seria o volume desse recipiente aqui, ó. E o volume desse recipiente seria a área da base vezes a altura. Bem, sendo o volume do recipiente e a área da base vezes a altura, olha só o que a gente chega. Densidade, aí ó, área da base vezes a altura, gravidade dividido por área da base, ó. Resultado, ó, isso não depende da área de quem, gente? Da base, ó. Percebam que é a densidade, a altura e a gravidade que vai me dar essa pressão que está sendo exercida. Por isso, a gente usou essa equação e a alternativa correta foi a letra C. Tranquilo para vocês? Bom demais. Vamos para a próxima questão. Senhoras e senhores, questão número 13 na tela, uma das questões mais difíceis da prova do Enem. Vamos comigo? Em uma comunidade rural, os moradores utilizam uma bomba d'água alimentada por 100 volts de tensão contínua, podendo variar até 5 volts. Veja, essa informação. Se ele está dizendo que pode variar até 5 volts, então ele está me dizendo que eu posso obter de 95 a 105, né? Porque se ele está me dando uma variação de 5, pode ser 5 para mais, pode ser 5 para menos. Então a bomba funciona com 95 e a bomba também funciona com quanto? Com 105. Bom demais. As placas são idênticas. Cada uma apresenta uma tensão de operação igual a 34 volts, com uma corrente de 7,5. Veja. Cada placa apresenta 40 volts de tensão quando em circuito aberto. Então veja só, ela na verdade está oferecendo 40 volts, mas ele está me dizendo que a tensão de operação, que é o que eu consigo gerar com uma placa dessa, é apenas de 34. O que é que significa isso? Quem tem 40 e está gerando só 34, está perdendo 6. Se está perdendo 6, significa que essa resistência interna está consumindo os 6 volts. E aqui está passando uma corrente elétrica de 7,5 amperes. Essa é a corrente de geração. Foi isso que ele me disse. Assim, considerando que a placa descrita é um gerador não ideal, em um circuito aberto, ela pode ser representada conforme na figura. O eletrotécnico construiu um circuito que permite à bomba d'água operar corretamente, ou seja, entre 95 e 105 volts, com o menor número possível de placas. Cada placa gera 40 volts, mas de operação só consegue jogar 34 no circuito. Para isso, ele desenhou um diagrama no qual todas as placas são representadas com um único gerador não ideal, com a especificação das correspondentes características elétricas. Ele quer saber qual é o diagrama que representa o circuito construído pelo eletrotécnico. Vamos pensar um pouquinho, certo? Preste bem atenção. Abre aqui comigo para a gente ir dividindo a ideia. Olha só. Cada placa de 40 volts só gera 34. Quantas placas eu preciso para ter no mínimo 95 ou no máximo 105? Galera, como ele quer o menor número de placas, eu vou obter a menor tensão possível, pô. Qual é a menor tensão possível? É 95. Então vou esquecer 105. Eu vou esquecer 100. E eu vou pensar, a menor tensão que eu preciso é 95. Quantas placas serão necessárias no mínimo? Vamos pensar? Ó. Uma placa me dá 34, beleza? De tensão, repito, efetiva. Eu forneço quanto? 40. Perco 6, cada placa, e obtenho 34. 34 não dá, né? Não.
34 mais 34 me daria 68. 68 também não dá. Então vou pegar outra placa. Mais 34. 34 mais 34 mais 34 me dá 102. Fiz Maria, professor. Passou do que precisava, só precisava de 95. Entenda, não tem como obter 95 nessa configuração. Por que não tem, professor? Porque cada uma só consegue fornecer 34 para operar. 34 e 34. Então, o primeiro raciocínio, eu vou precisar de 3 placas. Cada uma com quanto? Com 34 volts. Beleza. Só que 102 é o de operação. Na verdade, eu preciso de 3 placas, cada uma com 40. Ou seja, eu preciso, na verdade, de uma tensão total de quanto? De 120 volts. Ele mostra ali embaixo a bomba. Ele mostra ali embaixo a bomba. E ele quer saber, ó, o circuito representado. Quem é a tensão total? Não é 136. A tensão total é quanto? 120. Professor, por que não é 102? Repito, a cada 40 que se fornece, perde 6. Dos 6 que ele perde para a resistência interna, a gente fica com 34. Essa é a lógica. Só que é o seguinte, esse 102 é o que eu consigo jogar no circuito. Então, no total eu tenho 120 e eu consigo jogar aqui no circuito 102. Só que aqui eu tenho 3 resistências dessa daqui, ó. 3. Porque não são 3 placas? Então, eu vou ter 3 resistências dessa daqui. Ah, mas cada resistência dessa vale quanto? Você vai fazer assim, ó. U igual a Rzinho vezes I. Cada U desse aqui consumido é 6 volts. Cada resistência interna dessa está recebendo uma corrente de 7,5. Cada resistência interna dessa é 6 dividido por 7,5 dá 0,8. Só que são quantas dessas? São 3. Então é 3 vezes 0,8, que vai me dar 2,4. Então o circuito correto que vocês vão escolher é isso aqui, ó. 120 volts no total, 2,4 de resistência interna e aquela bomba funcionando ali com esse 102. Dos 120, a gente está perdendo 3 vezes 6, né? Então a gente está perdendo aí 18. Dos 18 volts que a gente está perdendo para isso daqui, está sobrando 102 para a bomba e a bomba está funcionando. Beleza? Qual alternativa mostra esse circuito com 120 e 2,4? Vamos lá? 122,4, letra B, ó, 122,4, só tem a letra B ali, ó. Na verdade, com 120, ó, só tem a letra B e a letra C, né, ó, com 120. Aí tem uma aqui que a galera podia errar, que era essa aqui, né, ó, 102, ó, que na verdade os 102 é na bomba, né, o total é 120. Então seria a letra B, ó, 120 no total, 2,4 aqui na resistência interna. A alternativa correta, letra B. Vamos para a próxima questão. Senhoras e senhores, vamos para a nossa próxima questão. Essa é a questão de número 14. Vamos comigo na tela. A icterícia é uma doença que acomete recém-nascidos e pode ser tratada com um método de fototerapia, conhecido como banho de luz, que consiste na exposição do recém-nascido a uma fonte luminosa equipada com LEDs azuis. Para o monitoramento da dosagem dessa radiação, é utilizada a resposta óptica de um sensor constituído de materiais orgânicos que luminescem quando expostos à luz azul. Com o passar do tempo, essa radiação oxida os materiais do sensor, alterando sua coloração de vermelho, laranja para verde, o que indica o final do tratamento. O gráfico apresenta o espectro de fotoluminescência do sensor em função do comprimento de onda da luz emitida no início do tratamento. Quando o sensor, colado na fralda do bebê, figura 1, luminesce na região do vermelho-laranja, que é 600 nanômetros,
E a figura 2 apresenta a evolução da coloração do sensor, mostrando que a frequência da luz emitida por ele aumenta em função do tempo de exposição à luz. Então ele me dá um dado importante, que é a frequência fica maior com o tempo. Aí ele mostra aqui, ó, ele já tinha dito no texto, mas ele mostra aqui que ao passar do tempo, a frequência vai ficando cada vez maior. Pergunta-se: os espectros de fotoluminescência do sensor do início e no final do tratamento estão esboçados no gráfico. Então, peraí, primeira coisa importante que a gente tem que analisar, certo? O que foi que aconteceu com a frequência durante o processo? Durante o processo, a frequência aumentou. O que é que eu tinha que lembrar? A velocidade de propagação é igual ao produto do comprimento de onda pela frequência. Se ele está me dizendo que durante o período houve um aumento da frequência, necessariamente registramos uma queda no comprimento de onda. Então, o gráfico que eu vou buscar deve me mostrar um gráfico característico que tem uma queda no comprimento de onda. Vamos ao gráfico correto. Então, vamos lá. Ó. Letra A. No início do tratamento, eu tinha um comprimento de onda maior e a gente acabou de ver que no final do tratamento a gente precisa ter um comprimento de onda menor. A gente acabou de dizer que no final do tratamento ele disse que a frequência aumenta, então o comprimento de onda característico diminui. Então, ó, no início do tratamento eu tenho um comprimento de onda, no final o comprimento de onda é menor. Então, ó, o comprimento de onda final precisa ser menor que o comprimento de onda inicial. Vamos olhar o que ele mostra na letra A. Na letra A, ó, linha contínua, comprimento de onda inicial, de todo rabiscadozinho aqui, ó, a gente vai ter o comprimento de onda final. O comprimento de onda final menor do que o inicial, isso já faz muito sentido. A alternativa letra A provavelmente já é a alternativa correta. Belezinha? Vamos só olhar para as outras alternativas para a gente ser crítico ao que aconteceu. Já na letra B, ele já mostra aqui um comprimento de onda sendo maior depois, ó. Aí vamos seguindo, ó. Na letra B, ele tem praticamente uma sobreposição. Na letra C, ele também tem uma sobreposição, né? A próxima ali quando se trata de frequência, né? Sobreposição da frequência. E a letra E também. Então, se vocês olharem, ó, todos esses itens aí, eles têm aí, ó, uma sobreposição das frequências e, portanto, dos comprimentos de onda. Então, a única alternativa possível, de fato, seria a letra A, sem sombra de dúvidas. Belezinha? Questão resolvida. Senhoras e senhores, questão na tela. Vamos resolver mais uma questão que caiu no Enem 2025. Vamos para ela. Réguas elétricas são dispositivos que permitem a ligação segura e simultânea de 2 ou mais aparelhos eletroeletrônicos à rede elétrica. Um estudante comprou uma régua com 6 tomadas, conforme a figura. Essa régua suporta uma intensidade máxima de corrente elétrica igual a 20 A. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, não importa a questão, se é de fusível, se é de disjuntor. Quando ele me dá a corrente máxima suportada, você também tem a potência máxima associada. Por quê? A potência máxima seria a corrente máxima suportada vezes a tensão da ligação. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, a tensão é 220, eu pego a corrente máxima e multiplico por 220. Em São Paulo é 110, eu pego a corrente máxima e multiplico por 110. Aqui no probleminha, todos os aparelhos são ligados em paralelo, né? Um independentemente do outro, e ele mostra aparelho e potência, ó. Luminária 5 watts, computador 250, impressora laser 660, secador de cabelos 750, cafeteira 900, condicionador de ar portátil 1100. Aí ele me diz o seguinte, ó. Em um dia quente, a estudante mantém o computador e o condicionador de ar portátil ligados à régua permanentemente, ou seja, o tempo inteiro, o computador e o ar-condicionado vão ficar ligados.
Nessa situação, ela tenta realizar algumas atividades, uma de cada vez, utilizando a mesma régua. Gente, ele vai realizar uma atividade de cada vez, mas não conta o uso do computador e do ar-condicionado. Porque o computador e o ar-condicionado estão permanentemente ligados. Aí tem gente que não sabe ler e tem problema na prova por conta disso. Ligados permanentemente, ele já disse. Então esses dois já estão ligados. Eu vou ligar outros. Primeiro, imprimir o trabalho. Segundo, fazer um café. Terceiro, ligar a luminária. Quarto, secar os cabelos. Ela quer fazer isso? Sabe-se que a régua foi ligada à tensão de 110 volts, adequada para o funcionamento desses aparelhos. Considerando a ordem das tentativas, quantas atividades o estudante conseguiu realizar sem queimar o fusível? Vamos ver aqui, ó. Como é que vocês resolvem esse tipo de questão no caminho mais fácil possível? Deixa eu dar só um zoom aqui para a gente pegar essas informações. Veja só. Primeiro, a corrente era 20 amperes, né? Qual é a potência máxima suportada? Vamos lá. É a corrente máxima vezes a tensão. Qual era a corrente máxima lá em cima? 20 amperes. Quem é a tensão? 110 volts. A potência máxima suportada aí seria 110 vezes 20, 2.200 watts. Belezinha? Belezinha. Porém, já estão ligados permanentemente o computador e o ar-condicionado. Vamos lá. Computador, 250 watts, ou seja, já temos conectados 250 watts. E também temos o condicionador de ar portátil de 1.100 watts. Ou seja, galera, já está comprometido 1.350 watts, 2.200. Ou seja, qual é a potência que está disponível? Está disponível 2.200 menos 1.350, que daria 850, né? Eu sempre faço aqui para não dar erro. Ó, 2.200 menos 1.350, a potência disponível é de 850 watts, beleza? Isso é a potência que está disponível para fazer as atividades que estão mostradas. Aí vamos lá. Primeira atividade, imprimir um trabalho. Imprimir um trabalho, impressora laser, 660 watts. Se a gente usar 660 watts, dá certo? 660? Dá, né? Dá, porque eu preciso de quanto? De 850 aqui, de máximo. Então, 660, primeira atividade, ok. Segunda atividade, fazer um café. Café é 900 watts que é necessário. Senhoras e senhores, eu só tenho 850 disponível. Eu não tenho 900. Portanto, se eu ligar em 900, o fusível queima e eu não consigo realizar essa atividade. Eu não consigo realizar a segunda porque queima. Pergunta-se, quantas atividades ela conseguiu realizar? Só uma. A alternativa correta, letra D. Tranquilos. Bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não me segue aqui no Instagram, quem não me segue aqui no YouTube, segue aqui, se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo que é importante demais. Pode também seguir a gente nas redes sociais, vocês podem nos seguir no Instagram, @Prof. Rafael Medeiros. Tchauzinho pra vocês e até um próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau, tchau.